tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Aleluia! O meu orgulho me tirou do jardim, a sua humildade colocou o jardim em mim. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nesta manhã nós vamos falar sobre esse sentimento chamado orgulho e soberba. Esteja atento. Ontem no culto, o pastor estava falando sobre isso. E hoje a gente vai continuar falando. Lá em Provérbios 16, versículo 18, vai estar falando assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. É impressionante que se a gente perguntar para a igreja se você é orgulhoso, ninguém levanta a mão. Porque é um sentimento que a gente tem, é velado, e muitas vezes nós não queremos ser chamados de orgulhosos. Mas a realidade que a gente sabe é outra, né? Por isso eu gostaria que você abrisse lá em Lucas 14, a partir do 7, que é quando o Senhor começa a observar como esse sentimento nosso, humano, é tão forte em nós. É a palavra dos primeiros assentos e dos convidados. E disse aos convidados uma parábola, reparando como eles escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhe: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assente nos primeiros lugares, para que não aconteça que esteja convidado um outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti e a ele te diga: dá lugar a este, e então com vergonha tenha que tomar o derradeiro lugar. Mas quando tu fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, por favor, assenta-te mais perto, aqui mais para cima. Então terás honra diante que estiver contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Amém? Só até aqui nós vamos ler. Os fariseus e os escribas, eles tinham, né, como hábito, naquela época, quando encerrava um culto, eles preparavam ali, né, um banquete, né? E ali era convidado pessoas importantes e eles tomavam sempre os primeiros lugares nos banquetes. Então, a tradição era que assim, a mesa era feita em forma de U, né? Aquele que convidou o anfitrião estaria no topo do U, né? E aqueles que estavam sentados próximo a ele, quanto mais próximo a ele, mais importante era o convidado, né? Então eles se debatiam pelos primeiros lugares, pelos primeiros assentos. Você cansou de ver isso, né? Em congressos, e em até ocasiões especiais na igreja, onde os primeiros assentos estão reservados para os convidados, né? Tem até uma fita ali separando. E esta era a cultura da época, né? Eles costumavam fazer isso. E eles tinham convidado Jesus para um desses banquetes, né? E Jesus, achando que era um convite sincero, né? Foi até esse banquete. Mas, na realidade, o que eles estavam querendo fazer é confrontar Jesus, porque era sábado, né? Não esqueça, né, que os judeus guardam os sábados, né, como uma pérola. E os cultos mais importantes ocorrem nesse dia.
E Jesus já tinha curado, nesse mesmo banquete, um homem que tinha uma doença chamada hidrópicos, que seria a barriga d'água, né? Uma barriga gigante. E eles já haviam perguntado para o Senhor: é lícito curar no sábado? Ele falou: qual de vós, caindo no poço no dia de sábado, um jumento, não vai e lhe tire logo? Porque o jumento é aquele que servia para alimentá-los, né? Para trazer o trabalho para arar a terra. E Jesus faz essa observação, esse ensinamento. Quando você for convidado para uma festa, não procure os primeiros lugares. E é isso que acontece, né? As pessoas querem estar com o anfitrião, tirar foto, postar, não é assim? Com a noiva, com o noivo. E o Senhor nos adverte, orgulho para essa soberba nossa, de querermos ser os principais. E lá em Lucas 20, o Senhor nos adverte justamente para isso. Guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas, que amam saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os principais lugares nos banquetes. É, é interessante isso. E é difícil, porque nós temos necessidade de sermos reconhecidos, de sermos cumprimentados, de sermos honrados, de sermos elogiados até. Dependemos disso. E o Senhor começa a pedindo para que nós nos abstemos disso. E nunca nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou e quem nós somos. Porque se você souber quem você é em Deus, não é o fato de você estar sentado no primeiro lugar ou no último que vai mudar quem você é para Deus. Não é o fato de você não ser reconhecido, de você não ser apontado, que vai mudar quem você é para Deus. Tem pessoas que começam a caminhada com Cristo. A gente vê muito disso, né? Ganha fama, ganha crédito, ganha moral, e daí a pouco já não está mais no meio do povo, está só assentando nas primeiras cadeiras e fazendo questão disso. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito procede a queda. Não, Fátima, mas eu não sou orgulhosa. Não, eu só sei de uma coisa, eu estou certo e é isso. Isso não é orgulho, irmão? Isso não é achar que você tem razão sempre? E para terminar esse devocional de hoje, eu vou contar a parábola do jumentinho, né? Vocês se lembram? Uma semana antes do Senhor ser tomado, ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho. É engraçado que as pessoas, né, querem entender porque Jesus entrou montado no jumentinho. É fácil, vai lá. Vai quando ele nasceu, ele foi aquecido por uma vaca e por um jumento. E nasceu no estábulo. Ele podia ter nascido num palácio. Ele podia ter sido aquecido por lãs. E agora, quando ele vai ser tomado da terra, ele entra montado no jumentinho, que era o meio de transporte popular daquele povo, que era usado, né, para levar alimento para casa.
Ele entrou no jumentinho porque era o símbolo da paz. O jumento era o símbolo da paz e ele é o príncipe da paz. Se ele fosse um rei guerreiro, ele montaria num cavalo, né, montado, alado, mas ele entrou no jumentinho. Bom, mas a parábola que eu vou contar é do jumentinho. Eu achei tão bonitinho. Lembra? O Senhor entrando, o povo louvando, glorificando, estendendo ali, né? Folhas. É até chamado, né, no catolicismo, de Domingo de Ramos. E ele entrou levando o príncipe da paz nos lombos, né? E ele não via a hora que terminasse aquele evento. Quando terminou, ele voltou para casa todo feliz e foi contar para a mãe dele: Mãe, você não sabe o que aconteceu hoje, mãe? Mãe, eu entrei num lugar, as pessoas aclamavam, as pessoas me faziam carinho, tinha até um tapete verde para eu entrar, mãe. Todo feliz, se sentindo importante, né? Não se esqueça nunca que quem você é hoje é porque Deus te fez assim. É porque o Senhor está com você. A mãe entendendo o que tinha acontecido, já sabendo do evento, né? Disse para o filho: Filho, volta lá de novo para ver o que acontece. E ele voltou. Não tinha passado muito tempo. Ele volta triste, cabisbaixo para casa e fala: Mãe, eu não sei o que aconteceu hoje, mãe. Eu entrei naquela cidade, tinha pouca gente, e quem estava ali não nem me perceberam. E os que me perceberam, mãe, até me ofenderam, dizendo: sai daqui, seu animal. O que aconteceu, mãe? A mãe, com a voz doce e suave, explicou para o filho dela o porquê que ele havia sido bem tratado naquele dia. Quem estava sobre os lombos dele. E disse ao filho que sem Jesus ele era apenas um animal. É isso que eu quero dizer para nós nesta manhã, que fora de Deus não há vida e que o Senhor possa nos moldar na humildade e no amor e não que nós desejamos os palcos e os aplausos, porque seguir a Jesus muitas vezes é servir de tapete de servidão. Que essa palavra fique gravada em nós. E durante esse tempo todo, né, a gente está sabendo, a gente deixe para trás o nosso orgulho, a nossa soberba. E no que depender de nós, sigamos em paz com todos. Amém? Bom dia, bom dia.